Boa noite, pessoal. Vamos esperar um pouquinho os nossos participantes entrarem na live para a gente iniciar, tá? O tema de hoje da nossa live, tá? É sobre os nutrientes, tá? O que não pode faltar na alimentação do seu filho. Vamos fazer um bate-papo com a nutricionista Fabiana, que já está aqui, tá? E nós vamos conversar um pouco com ela, tá, gente, sobre isso. Deixa eu convidar já ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Falando para vocês que não esqueçam de ativar as notificações, tá? Ativa as notificações, né, do nosso feed, dos nossos stories, né, gente? Ativa todas as notificações. A Fabiana já apareceu aí, né? Vamos esperar um pouquinho, o pessoal tá aí entrando. E também tem a questão, depois eu vou deixar salvo o vídeo, tá, gente, no IGTV, para quem não teve a oportunidade, né, de assistir. E também estou sempre postando no YouTube, porque atinge outras pessoas também, né, que vai ter a mesma dificuldade, e isso é bem legal. Então, doutora, se apresente. Oi, Pam, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Fabiane, sou nutricionista e eu venho, meu IG, né, como vocês estão vendo, é o Papo de Mãe Nutricionista. Então, eu sou uma nutricionista que também sou mãe e eu amo realmente tudo isso que eu faço, do que eu compartilho com vocês, todo o meu trabalho. É realmente uma mistura da teoria com a prática, que eu amo falar sobre isso. E o que é bem legal, né? Porque, assim, o que muitas mães se queixam, né? Por exemplo, né, com um nutricionista, é que exatamente, tipo assim, elas não sentem na pele. Vamos supor, a nutricionista que tá dando dica, né, para seu filho, mas ela não tem filho. Então, realmente, fica, você já olha assim e diz assim, não, tudo bem, a pessoa estudou, se especializou, né? Mas você sabe que quando você tem o seu filho, tudo muda, porque a atenção, carinho, né? Você não vai, como é que eu posso dizer, analisar friamente, né? Do como você analisa outras crianças, né? Quando é seu filho, né, doutora? É verdade, exatamente. Eu até brinco às vezes, né, com as pacientes que eu era uma nutricionista antes de ser mãe, e depois que eu me tornei mãe, eu me tornei outra profissional, porque realmente muda muito a visão. Porque às vezes a gente faz ali uma prescrição, uma orientação, mas quando a gente sente na pele, a gente passa por aquilo, então é completamente diferente. Realmente, quando a gente é mãe, a gente começa a enxergar as coisas por outro ângulo. Verdade, olha aí, viu, gente? Não deixem de seguir, tá, gente? O perfil da Fabiane, né? Que é o Papo de Mãe Nutricionista, não é isso? Vocês não deixem de Isso. seguir, tá? Acompanhem, porque as dicas são excelentes e como ela falou, né? É uma nutricionista mãe, então ela tá sentindo ali de perto realmente, né? Então, Fabiane, veja só, eu anotei Vamos lá. aqui, eu tô com um caderninho aqui, ó, puxei de perguntas dos dois lados, porque Esse assim, é muito bom. eu recebi bastante perguntas, algumas repetidas, né? Então eu fui, né, anotando aqui as principais, tá bom? Tudo com Certo. relação a isso, a questão dos alimentos, nutrientes e tudo mais, né? É uma pergunta que eu achei até legal, porque se enquadra muito na minha situação. É quando o bebê não aceita o alimento. Você tá lá tentando dar, não sei, batata. Um exemplo, né? Batata é bem fácil eles aceitarem. Mas vamos supor que a criança não aceite. É bom substituir, dar outro alimento pelo aquele mesmo nutriente ou você acha melhor insistir? Então, aí, primeiro, que assim, não vamos. Claro que a gente deve oferecer outras vezes, mas a gente não vai encarar essa palavra insistir ao pé da letra. O insistir não é o forçar, porque muitas vezes essa palavra insistir, né, nos traz, nos remota como se fosse forçar a criança a comer, mas não é assim. Se naquele momento específico a criança não quis comer, tudo bem. Então, tudo tranquilo, é a opção da criança. Mas, assim, para dizer que uma criança ela não gosta de um alimento, a gente tem que oferecer
No mínimo, a literatura traz que 10 vezes, algumas até mais, 16, 15 vezes, para a gente ter certeza que a criança não gosta. Mas aí no caso da batata, a gente vai oferecer batata toda vez do mesmo jeito para a criança? Então a gente não vai fazer isso, a gente vai insistir, mas oferecer esse alimento, essa batata, né, de forma diferente. A gente pode fazer ela assada, pode fazer um purê, pode fazer ela assada no forno ou na airfryer, enfim, a gente vai variar o modo de preparo desse alimento e vai sim insistir, mas o insistir no sentido de somente oferecer e a criança Não vai decidir. traumatizar a criança, né? Como Isso! a É porque gente, essa palavra assim, insistir, algumas mães entendem o insistir como forçar a criança a comer, enfiar mas a não goela é abaixo. A verdade é essa, que as mães isso. fazem assim, tipo eu. Abre a boca, menina! E faz assim com a colher. É isso mesmo, mas, gente, Aí não é ferrou isso. tudo, né? Aí a criança que não vai comer mesmo, né? Vai criar até repulsa Isso, àquele alimento. Vamos lá para a exatamente. próxima pergunta. Muitas mães trabalham, né? Você sabe, muitas, né? Tem o seu dia a dia, né? Trabalhando fora, mesmo nessa pandemia, trabalhando em casa, o que for. E muitas me disseram assim, Pam, eu não consigo fazer a alimentação do meu filho todos os dias. Para ficar aquele alimento fresquinho, né? Mais saudável possível. Como é que eu faço esse processo para congelar e manter os nutrientes, né? Daquela alimentação? Eu Uhum. posso congelar, eu não devo guardar só na geladeira. Então, eu queria saber de você como é que faz, né, essas mães para conservar os nutrientes, né, dessa alimentação que vai ser guardada para o outro dia. Certo. Então, pode sim, né? Tá congelando, tá reservando alimento na geladeira. Inclusive, essa é a orientação para as mães que trabalham, para as mães que têm um dia a dia mais corrido, porque é melhor ter um alimento saudável para oferecer, ele tá ali congelado, já pronto, do que deixar de oferecer essa alimentação saudável. Então, vocês podem sim congelar, tá certo? Após cozido, né, após estar ali preparado, vocês têm que ter um tempo de até 2 horas para estar evitando contaminação. Então, dentro de 2 horas, reserva ali em porções, tá certo? Porque é o seguinte, vocês podem congelar, porém, ao descongelar, esse alimento ele não pode ser congelado novamente. Então, vocês Certo. congelam preferencialmente em porções que vocês sabem, vocês já vão ter noção do quanto que o filho de vocês come, né? Toda mãe tem uma noção. Então, a gente congela ali aquelas porções, tá certo? E aí, o tempo de duração vai depender de cada alimento. Eu já fiz uma publicação até sobre isso, que eu explico. Lá tem um quadrozinho que explica o tempo de duração de cada alimento, as carnes, os legumes, enfim, todos os alimentos. Agora me diga uma coisa, Fabiana, que agora você tocou nessa questão realmente da quantidade que não pode, né, recongelar e tudo mais. Mas eu te pergunto assim, fica o mesmo sabor, perde o nutriente, alguma coisa assim, ou não, ou conserva os nutrientes mesmo? Então, em relação aos nutrientes, qualquer manipulação que a gente faz no alimento, ele perde um pouco de nutrientes. Mas, de maneira alguma que o alimento, ele, vamos supor assim, o fresco, que ele acabou de ser feito ali na hora, ele vai ser mais nutritivo do que o que foi congelado. A diferença é mínima, é muito pouco. É aquilo, é melhor ter para oferecer aquele alimento congelado, aquela refeição congelada, descongelar e oferecer, do que deixar de oferecer aqueles nutrientes. Entendi, entendi. Vamos para a próxima aqui. Uma pergunta que me fizeram, que aí eu queria que você criasse tipo uma escala. A gente sabe que a introdução alimentar é aconselhada a partir dos 6 meses, né? Mas como é que você Isso. diria assim, até os 12 meses, um nutriente que não pudesse faltar por dia, né, para um desenvolvimento saudável da criança? Assim, o que é que você acha? Fora o leite, né, que a gente já sabe que o leite ou a amamentação não pode, né, faltar. Mas eu digo assim, da alimentação mesmo, que você recomenda que a criança tem que comer todos os dias. Então, gente, é o seguinte, não tem como não falar do leite com essa pergunta, porque realmente a questão é que assim, as mães fiquem seguras, porque até no mínimo até os 12 meses, né, até ali 1 ano, o leite ele supre todas essas necessidades de nutrientes que o bebê precisa. Então, o que eu vou falar aqui não é que até 1 ano que seja obrigatório.
é que a gente incentiva ali a montar o prato do bebê com os ingredientes, os alimentos, os grupos alimentares. Uma fonte, por exemplo, uma fonte de carboidrato, tipo arroz e macarrão, ou macarrão, uma fonte da leguminosa, 2 a 3 porções de legumes, né? A batata, ou a abóbora, enfim. E aí também vai vir, no caso, uma carne e um vegetal verde escuro. Essa é a montagem, assim, básica do prato do bebê, que ele pode comer desde os 6 meses. É esse. Mas aí, nosso papel, né, vai ser oferecer. Quando eu falo que tem que ter no prato do bebê, não significa que ele vai ter que comer tudo que está ali. O nosso papel é oferecer esses grupos alimentares. E na sobremesa, uma fruta rica em vitamina C. Isso até os 12 meses, tá certo? Porém, como eu disse, o leite materno ele supre todos os nutrientes. Então, a gente tem que deixar o nosso filho livre para experimentar. Após um ano, né? Após os 12 meses ali, um ano, então a gente começa a ter uma preocupação maior com a questão da alimentação. Por exemplo, existem vitaminas, como a vitamina A, que a gente faz reserva dessa vitamina. Por exemplo, quando a gente come, nosso corpo ele reserva quantidades para ir usando ao decorrer dos dias. Porém, existem vitaminas, como a vitamina C, que ela é excretada pela urina. Então, a gente precisa comer, o bebê, no caso, precisa comer todos os dias pelo menos um alimento que seja fonte de vitamina C. E aí a gente sempre orienta que seja após uma refeição rica em ferro, porque a vitamina C, ela melhora a absorção do ferro. Entendeu? Então, tem outras vitaminas que a gente vai estar prestando atenção, tipo, tem as vitaminas lipossolúveis, A, D, e K, que a gente também tem que fazer, né? Uma reposição pelo menos semanal, porque eles têm reservas, porém, não é uma reserva que você vai comer hoje e só vai comer daqui a 2 semanas. É semanal, de ter sempre pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Entendi. Deixa eu te contar uma história, para você poder entender a pergunta. Quando meu primeiro filho nasceu, né? E assim, já com quase um ano, eu comecei a introduzir os sucos acrescentando o mel, tá? Naquela época, o pessoal indicava para substituir o açúcar, mas sempre um suco assim mais ácido, alguma coisa assim, para ficar um pouquinho mais gostoso. Então, eu comprava garrafas e garrafas de mel. Depois passou no jornal, agora há pouco, que o mel, né, prejudica o intestino da criança, que ainda está em desenvolvimento. Então, que era muito mais indicado, no caso de crianças menores de 1 ano, usar o açúcar ao invés do mel. E agora eu te pergunto essa bomba. E aí, o que é melhor, açúcar ou mel? Então, Pan, atualmente, né, realmente a ciência é uma coisa que muda todo o tempo, né? E a alimentação é uma ciência também, então não é diferente. Atualmente, né, o mel, por conta porque assim, o mel, a gente não recomenda de jeito nenhum que ele seja oferecido antes de 1 ano, porque ele tem um risco muito grande de contaminação por botulismo, por uma bactéria que chama Clostridium botulinum, que causa essa doença, que é o botulismo. Então, essa infecção, né, ela causa o bloqueamento das vias aéreas e pode levar o bebê, né, à morte muito rápido, muito sério. Meu filho não teve nada, mas naquela época era o mais saudável. Isso, então, é isso. Aí, atualmente, né, começou a se observar que bebês que tiveram esse problema, e quando foi investigar, justamente aconteceu que eles descobriram que era por conta da infecção do botulismo e tal. Então, antes de 1 ano, a gente não indica de maneira alguma que seja oferecido mel. Pronto. Só que aí o que acontece? A gente sabe que o açúcar, ele também só é recomendado após os 2 anos. E o mel entra na classificação de açúcar também. Então, pelo risco de contaminação, esperar até pelo menos 1 ano. E para quem também prefere, né, seguir a recomendação e evitar o açúcar, prolongar, né, a oferta, demorar mais para oferecer, então oferecer após os 2 anos o mel.
Existem, claro, algumas brechas, vamos dizer assim, que o mel, depois de um ano, ele pode ser usado de formas terapêuticas. Por exemplo, como xaropes, enfim, mas isso só em casos específicos. Entendi, entendi. É, também tem aquele caso, né, que uma mãe mandou para mim que ela descobriu, né, durante uma vacina que a filha dela era alérgica a ovo, né? Então ela me perguntou assim: como é que as outras mães vão poder saber, né? E como faz assim para oferecer o ovo sem ter esse risco, né? Assim, pelo menos de ter que correr desesperada para o hospital por conta de uma alergia. Tem que ser porção pequena. Como é que faz essa transição de oferecimento? Eu nunca dei ao bolinha ainda ao ovo por medo. Então, gente, é o seguinte, a questão do ovo, né, também é bem polêmico, que teve essa questão. É como o mel, mudou muito o que se pensava sobre o ovo. O ovo, ele deve sim, ele pode e deve ser oferecido desde os 6 meses. Por quê? Justamente porque ele é um alimento que tem um alto potencial alergênico, né? Então, o que acontece? Entre os 6 e os 9 meses, ocorre um período que nós chamamos de janela imunológica. Nesse período da janela imunológica, entende-se que quanto que a gente deve oferecer alimentos que têm alto potencial alergênico para diminuir as chances de que esse bebê desenvolva uma alergia. Quanto mais Toda hora que eu ter tarde, dado, então, né? então corre amanhã e dá logo. Amanhã Quanto já mais tá tarde a gente programado. oferece, Quanto mais tarde a gente oferece, maior é o risco de alergia. Então, é esse o entendimento que nós temos hoje. No passado, achava-se que quanto mais tarde, melhor. Mas, atualmente, os guidelines de vários países, inclusive do Brasil, já recomendam que seja oferecido desde os 6 meses. E aí, gente, é o ovo inteiro mesmo, é clara e gema. Então, oferece ali, pode ser cozido, em forma de omelete, entendeu? Enfim, mas oferecer é o melhor. Certo. É, eu tô com uma dificuldade que eu anotei até aqui, né? Porque eu disse, peraí, deixa eu anotar as perguntas das pessoas e a minha também, né? Assim, o Marco Antônio, ele nasceu prematuro. Então, tudo dele, né? A questão como é que eu posso dizer? Do interesse pela alimentação demorou um pouco. Até hoje ele não se interessa se vê a gente comendo. Crianças com 10 meses já quer pegar para colocar na boca, né? Ele não se interessa por comida ainda, né? Mas, assim, eu percebo que ele tem uma dificuldade para engolir alimentos um pouquinho maiorzinho, pedacinhos, alguma coisa assim. Então, aquele método de colocar os alimentos para ele ir provando, né? Eu não tenho ainda segurança por conta que se eu machucar uma coisa maiorzinha, ele já regurgita e já começa Uhum, até vomita mesmo, sabe? uhum. Então, como é que você acha que eu deveria fazer essa transição? Porque eu quero realmente dar uns alimentos maiorzinhos a ele, mas eu tenho realmente esse medo, né? E também porque eu vejo que a aceitação dele ainda está pequena. Então, tem alguma coisa, semi, como é que eu poderia fazer isso? Então, primeiro para acalmar seu coração e o coração das mães, que realmente são muitas, que também estão passando por isso, sempre me perguntam essa questão da evolução. Então, essa repulsa que ele tem, essa ânsia de vômito, né? A gente chama de gag. É um reflexo natural do corpo, que é o que acontece. O bebê ele estava acostumado com o líquido, né? Que foi ali o leite. Aí ele começou a comer ali os alimentos amassadinhos, né? E depois a gente já começa a aumentar para os pedaços. Então, o corpo, como forma de defender aquele objeto estranho, vamos dizer assim, então ele expulsa o alimento. Então, isso é muito comum de acontecer, se chama gag, como eu falei, é um reflexo natural. Então, as mães não precisam ter medo. As mães precisam entender a diferença. No gag, o gag ele demora cerca de 15 segundos, o bebê vai ter ali uma ânsia de vômito, ele vai ficar um pouco nervoso, ele pode cuspir ou vomitar o alimento, ou às vezes até engolir, mas ele vai continuar respirando, ele vai continuar com a cor normal. Já no engasgo, o bebê ele muda de cor, o bebê não respira, então é completamente diferente, porque o medo que as mães têm em evoluir a textura é justamente de o bebê engasgar. Mas não, isso que acontece é comum, se chama gag. E com o tempo,
o corpo vai se adaptar e o bebê vai aprender a lidar perfeitamente com isso. Então, não importa se a gente evolui com 10 meses, com 12, com 1 ano e meio, o bebê vai ter o gag, porque é um processo natural do corpo. Bebê, né? Isso, por isso que é tão importante a gente evoluir no tempo certo, porque não importa se algumas mães pensam, eu vou esperar mais para evoluir, porque aí ele não vai ter. Ele vai ter sim, porque é um reflexo do corpo. Nós temos gag, por exemplo, quando a gente enfia o dedo na garganta, dá aquela ânsia de vômito, isso é o nosso gag. Só que o gag do bebê, ele acontece aqui, mais para frente, no meio da língua. Então, realmente protege ele de um engasgo verdadeiro. Então, eu acho que já está na hora de eu começar a oferecer os alimentos mesmo. Tá, vai anotando, Pan. Oferecer ovo, aumentar a textura. A Regiane Vieira falou aqui, minha bebê ama ovo cozido e ela tem 7 meses. Olha aí, tá vendo? Olha. Quem tá demorando aqui sou eu, porque o Bolinha tá com 10 meses e nada de ovo ainda. Amanhã ele não me escapa, amanhã ele vai comer ovo. Ele vai amar, eu usei. A Anne aqui também tá dando parabéns pela live. Muito obrigada, gente. Sempre que quiser participar, vocês podem mandar o comentário aqui. Ou então, gente, nessa que parece que uma setinha, tá? Você pode mandar uma mensagem direta, tá certo? Feijão. Uma mãe perguntou o seguinte: devo amassar o feijão ou devo colocar os caroços inteiros? Eu percebo que quando eu dou o caroço para o bebê mastigar, ele se enche de gases. Eu digo, vou perguntar à doutora. Então, gente, vamos lá. O feijão, né, se amassa ou não, vai depender da idade. O que acontece? Bebês com 6 meses, sim, a gente amassa. Seja introdução alimentar com papinha, seja lá o BLW, a gente tem que amassar o feijão. Porque a gente parte do sentido que, para o bebê saber lidar com o alimento na boca, ele precisa saber lidar com o alimento na mão. Um bebê de 6 meses não consegue pegar um grão de feijão. Porque o bebê com 6 meses, ele faz o que a gente chama de apreensão da palma grossa. Quando ele pega um alimento, um pedaço, um objeto que seja, ele pega assim, com a mão fechada. Então, ele não consegue pegar um grão de feijão. Então, com 6 meses, sim, a gente amassa. Conforme esse bebê for crescendo, que ele adquirir o movimento da pinça, que é esse movimento aqui, quando ele consegue pegar objetos e alimentos usando o polegar e o indicador, aí sim a gente não precisa mais amassar o feijão, porque ele já vai conseguir lidar com aqueles grãos na boca. E em questão dos gases, essa questão de dar amassado ou não dar amassado não tem muito sentido. Agora, o que a gente pode fazer para diminuir ou para não ter esses gases é deixar o feijão de molho, fazer o remolho do feijão. Então, a gente tem que deixar ali no mínimo 12 horas, tá bom? Deixa de molho por 12 horas. Tem que deixar de molho ali pelo menos 12 horas. Na hora do cozimento, descarta a água do molho e cozinha. Alguns bebês são bem sensíveis e a gente precisa deixar o feijão de molho por mais de 12 horas. Então, a gente começa com 12. Se você observar que o teu bebê continua tendo gases, então aumenta o tempo desse remolho. Legal. Tem alguma fruta... Deixa eu ver aqui como foi que perguntou. Tem alguma fruta ou algum alimento que não seja indicado, né, para ser dado nesse período? Você falou do mel e do açúcar, né? Desse período até 1 ano, o mel, e 2 anos o açúcar. Mas, fora isso, eu falo de coisas realmente saudáveis, tipo uma fruta ou uma verdura. Tem alguma coisa desse que não seja recomendado dar só a partir de 1 ano? Não. Todos os alimentos, frutas, legumes, são permitidos desde os 6 meses. Tá certo? Então, cebola pode dar assim, tudo assim? Pode. A cebola, claro, ela vai entrar como um tempero, né? Ali nos alimentos. A gente pode usar tranquilamente. O limão, a gente pode, por exemplo, pingar na salada. A gente cortou ali, fez ali uma saladinha de pepino ralado, por exemplo, para o bebê. Então, a gente pode pingar ali, ou pode pingar na carne. Alguns bebês gostam de chupar limão. Meu filho ama chupar limão. Então,
vai, como fala, né? Vai do gosto do bebê. Se ele gosta, se ele quer, a gente oferece, né? Quando é que assim a criança já pode comer a mesma alimentação dos pais? Que eu me refiro a tipo aos temperos, né? Tipo assim, fiz o meu feijão para minha casa, meus meninos são maiores, bem temperado. Tem algum período, porque eu sempre agora faço tudo separado, né? O feijão do mar que é água Uhum. e sal, e aquele sal sai bem longe, porque nem sal pode, né? Mas aquela pitadinha, porque também, senão, coitado, né? Coloca cebola, essas coisas que podem, né? Mas eu digo assim, o tempero, né? Quando eles podem comer a mesma alimentação dos pais? Quando você fala tempero, que temperos são esses que Ah, você. cominho, né? Coloral, uma pimentinha, caldo quinó, sazon, essas coisas assim. Ah, então. Esses temperos industrializados, né? Aí esses cubinhos tal, a gente não indica realmente que se use antes dos 2 anos, porque ele entra na parte de ultraprocessados. Então, nenhum alimento que é ultraprocessado, né, a gente deve oferecer antes dos 2 anos. Porém, os temperos, se a família ela se alimenta bem, usa temperos naturais, então o bebê pode comer a comida da família desde os 6 meses, claro, com adaptação da textura, do corte, enfim. Mas se a família come com temperos naturais, alimentos naturais, então não tem por que o bebê comer uma comida diferente. Então, isso é até bom, porque o que acontece? Não adianta, eu sempre falo muito isso para as famílias, que não adianta ali estar a família comendo uma coisa, né? Comendo ali se Lado a alimentando mal, vamos dizer assim. Vamos dizer se alimentando mal. E a mãe e a família dá tudo ali, os legumes, as frutinhas pro bebê e tal. Até 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, vocês vão conseguir segurar isso. Mas a criança vai crescer e ela vai perceber que só ela come aquilo e que o restante da família está comendo algo totalmente diferente. Então não dá para segurar por muito tempo. Então o que eu sempre digo é: o nascimento de um filho é uma oportunidade para reeducar a família em sentido alimentar. verdade. Uma coisa que uma mãe me perguntou, que eu também já fiz, é oferecer ou não oferecer aquelas papinhas industrializadas, né? Que não deixam de ser, por mais que eles digam que não contém né, conservantes naturais, não Isso. tem como não conter conservantes e durar tanto tempo nas prateleiras, né? Mas Pois assim, é. tem certificado e liberação da Anvisa. Então, eu te pergunto, pode, não pode? Tem frutas e tem a papinha, tudo, né, em potinho. Então, gente, realmente não é indicada essas papinhas por vários motivos. Primeiro, pela textura, ela é uma textura completamente, uma textura muito homogênea, aquela pastosa mesmo, né? Então, não, por exemplo, algumas papinhas têm mistura de frutas. Vamos supor, tem ali uma banana, uma ameixa e um Isso. morango. Mas tem um gosto só. Então, o bebê é completamente diferente do gosto das frutas. Então, por isso que a gente não indica, porque pode atrapalhar realmente nesse período de introdução alimentar. Então, é aquilo que a gente conversou lá no início, Pan. É melhor ter uma refeição congelada com alimentos naturais do que chegar no momento da refeição e a gente ter que oferecer uma papinha dessa que realmente não vai ajudar na introdução alimentar. Entendi. E eu já sei a resposta, né? Mas como me perguntar, aquele famoso Danoninho, né? Que é o xodó que a gente sempre vê nas bolsinhas da criança e que é muito fofinho e que congela uma delícia, né? Dá ou não dá o Danoninho? Então, gente, eu sei que é fofinho, eu sei que é gostoso, eu também gosto, de vez em quando, não vou negar que de vez em quando eu também tomo um escondido, mas, gente, não pode oferecer para criança, ele não é. Se vocês forem lá no site do fabricante, né, vocês vão ver que o próprio fabricante diz que este alimento não é indicado para crianças menores de 4 anos. Então, o próprio fabricante diz isso. Se o fabricante diz isso, imagina nós da saúde o que vamos dizer. Então, realmente não é indicado para bebês pela quantidade de açúcar,
pelos ingredientes, não só pela quantidade de açúcar, mas pela quantidade de ingredientes e conservantes que tem ali dentro. Doutora, estou encerrando aqui as perguntas e eu queria, assim, que você desse uma dica geral das mães, né, de forma geral, para a introdução alimentar. A gente sabe que tem aquele período que a criança está com um suposto fastio, né, que rejeita tudo, não Isso. quer comer. O Marco Antônio tá assim, vira e mexe, entra numa fase que não quer nada, aí depois volta a comer. E como é que a gente faz? Respeita essa fase, continua oferecendo? E também uma dica geral. Então, pã e mamães aqui presentes. O que acontece? A gente sabe que, né, existem fases realmente que o bebê ele vai ele vai recusar um pouco os alimentos. Quando isso pode acontecer? Isso pode acontecer na fase da dentição, na fase que tem algum dentinho nascendo. Aí a mãe olha e não vê nada, né? Mas o que acontece? A dor do dentinho nascendo não é quando o dente ele já apontou ali. A dor é quando ele ainda está lá dentro, que ele está empurrando, fazendo força para sair. Então o bebê ele fica muito incomodado. Por isso que às vezes ele pode recusar a alimentação. Outra coisa que pode também, né, fazer com que ele recuse os alimentos é a questão dos saltos de desenvolvimento, tá certo? E os picos de crescimento. No salto de desenvolvimento, eles estão aprendendo coisas novas, então eles ficam muito, muito nervosos, eles ficam ansiosos, e aí eles não conseguem comer, como a gente, né? E os picos de crescimento, realmente eles estão crescendo, estão esticando, por assim dizer, os ossos, e isso dói bastante. Então eles ficam até a gente, quando tá com dor, a gente não consegue comer direito, a gente fica, né, mais tristinho e o bebê não é diferente. Então, o meu conselho de mãe e de nutricionista para vocês é que quando o bebê estiver assim, senta com ele com calma. Se ele aceitar ficar ali sentado no momento da refeição, a gente oferecer aquilo que eu disse, dá oportunidade e deixa que ele decida se ele quer ou não. O que não pode acontecer é o meu bebê essa semana ele não quer comer, então eu não vou oferecer nada. Isso não pode acontecer, porque o bebê ele precisa ter uma rotina, ele precisa perceber que existem ali as refeições. Então, se a gente para de oferecer, que algumas mães às vezes para de oferecer completamente a variedade alimentar e começa a oferecer apenas um alimento. Fala assim, o meu filho ele gosta muito de batata. Fala da batata de novo. Então, ele entra nesse período e ela começa a dar só batata, porque ele gosta muito de batata, então a batata ele come toda. Não façam isso, continue oferecendo variedade, mesmo que ele coma, mas eu ofereci cenoura, feijão, arroz e a carne, e ele só comeu a batata. Era melhor ter oferecido só a batata. Não, não era melhor. É melhor você oferecer a variedade, porque o contato visual, o pegar, isso tudo auxilia para que ele não entre nesse ciclo de recusa alimentar futuro. Então, a gente continua oferecendo e realmente ter paciência. Por volta também ali de 12 meses, acontece que os bebês, alguns antes, alguns com 10 meses, eles vão diminuindo a quantidade da comida. Isso é comum. Então, se tem alguma mamãe aqui que também está nessa fase, né? Ali entre os 10 e 12 meses, na verdade, alguns bebês eles vão começando a diminuir a quantidade que eles estão comendo. Isso é comum, porque eles estão diminuindo a velocidade de crescimento, tá certo? Eles não crescem tão rápido como eles cresciam ali, de recém-nascido até então. Então, isso é comum, tenham paciência, realmente, observem o seu filho. Vamos ler aqui, doutora. A Anne, ela falou aqui, iogurte só natural? E aí? Sim, só existem receitas, né, para bebês com menos de um ano, né? Tem ali a receita do Danoninho, que é feito com inhame, tá certo? E super dá certo. As minhas pacientes, elas fazem e aprovam muito. É simplesmente o inhame cozido, tá certo? Então, a gente bate ele no liquidificador com uma fruta. E fica tipo, vamos fazer assim, um danoninho, né? E as crianças amam, é uma opção natural que dá para você fazer e guardar na geladeira. E após um ano, a gente pode estar oferecendo também o iogurte integral com frutas. E é uma opção maravilhosa.
Quem falou isso aqui foi a Jéssica, né? Que é a opção do Danoninho com Yami, né? A Anne falou do iogurte natural. O iogurte não tem aquela opção do iogurte natural, que ele é sem açúcar, sem nada. Esse pode ser oferecido ao bebê ou só a partir de 1 ano? Então, esse iogurte aí, né, que ele é feito ali com leite de vaca, é o seguinte, vamos entrar aqui para falar, o leite de vaca, tá certo? Ele atualmente, desde o ano passado, de novembro do ano passado, ele entrou, né, como um alimento que poderia ser oferecido na janela imunológica. Então, leites e derivados. Mas o que acontece? Ele não vai substituir refeição e não vai substituir mamada. Então, o iogurte, ele pode ser oferecido, sim, antes de 1 ano, porém, com muita cautela. Por exemplo, ele não deve ser o componente principal da refeição, ele não deve estar em maior quantidade, tá certo? Então, vamos supor que você cortou uma frutinha, então você pode colocar uma colherzinha por cima, uma quantidade pequenininha. Ou existem receitas de bolos caseiros, de pães caseiros que tem o iogurte como ingrediente, então pode oferecer. E a partir de 1 ano, então esse iogurte ele já pode ter um papel, ele já pode ter uma presença maior na refeição do bebê. Por exemplo, ele já pode ser oferecido um copo de iogurte de ali de 100 ml, 50, enfim, a depender da quantidade que o seu filho come, a partir de 1 ano pode estar ali sim com mais frequência. Entendi. A Regiane aqui também está agradecendo pela orientação, né? Ela falou que é mãe de primeira viagem, que vai ajudar ela bastante. A gente fica bem feliz, Que ótimo. né, doutora? Eu agradeço demais. A doutora quer falar alguma coisa, acrescentar alguma informação? Eu também quero agradecer, Pão. Muito obrigada, tá certo? Eu acompanho vocês já tem um tempo, você sabe. Gosto muito, dou muita risada com vocês, com bolinha. E realmente é muito bom, né? Ver isso que você se preocupa realmente em estar pesquisando, querendo saber com profissionais o que realmente deve ser feito, porque você, como eu costumo falar isso, que vocês que estão aí numa posição de influencers, as pessoas elas se espelham em vocês. Então, eu fico muito feliz quando uma influência ela quer passar uma informação de qualidade para os seus seguidores, porque isso também é se preocupar com o próximo, né? É a vida do próximo que está em jogo, porque realmente suas seguidoras elas imitam o que você está fazendo, porque elas confiam em você. Isso é muito bom. Então, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui batendo esse papo com você, com as mamães. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, doutora, né? Esse tempo disponível foi muito bom. Esse conteúdo não pode ser perdido, né? Eu vou colocar, né, disponibilizar no IGTV, porque aí as pessoas que não assistiram aqui a live vão ter a oportunidade, né, de assistir. Também vai ficar disponível no YouTube, né? Como eu falei, para outras pessoas de outro público, ou então até daqui mesmo que está lá no YouTube, né? Ter acesso também a essa informação. Fico muito feliz, é com muito carinho que eu faço, né, essas lives, sempre procurando pessoas que possam acrescentar alguma coisa à vida do próximo, né? Como você falou, isso é um papel fundamental da influência. A influência ela não está aqui só para fazer risada, mostrar a cara, dizer que é bonita, que é feia, ou que tem uma vida assim, uma vida assada. Eu acho que ser influência é acrescentar, é você trazer algo de bom para a vida de alguém. Então, como eu não tenho especialização em nutrição, o que eu pude fazer para ajudar os meus seguidores foi convidar a doutora para esse papo excelente que eu adorei. E quem está chegando aqui, já que eu estou vendo as pessoas chegando atrasada, não se preocupe que essa live vai estar disponível, tá certo? Para você assistir depois. Um beijo, doutora, e muito obrigada. Beijo, muito obrigada pelo convite, foi muito bom. E até a próxima, tá certo, gente? Assistam com paciência, assistam com mais calma, mamães, anotem tudo, que realmente tem muita informação que vocês podem estar usando, tá bom? Tchau, Pam. Obrigada. Beijo, gente.